Tenho uma transportadora e gosto de, às vezes, conversar com alguns dos motoristas para saber de novidades da estrada e detalhes de algumas entregas efetuadas e sobre as viagens realizadas. Bem, conversando com o Sr. João e o Cláudio, companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos, sendo que certa vez, quando iam em uma viagem de Recife a Petrolina, decidiram fazer a viagem à noite, pois assim poderiam descarregar de manhã e carregar à tarde para seguir uma nova lida. Partiram em viagem e quando chegaram nas proximidades de Bezerros, entrada do agreste pernambucano, o relógio já marcava quase meia-noite, sendo que em um determinado ponto da estrada, em um local já muito afastado, com mata densa em volta, os dois avistaram um animal ao longo da pista, pensando ser um jumento, o qual é um animal muito visto à beira de estradas e que pode provocar acidentes. Diminuíram a velocidade. Ao passar pelo bicho, notaram que não era nada daquilo que imaginavam. Aliás, não parecia com nada que pudessem reconhecer. Seu João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar no retrovisor. Mas ao mesmo tempo, notou que aquele estranho animal os perseguia e estava alcançando. Ao olhar para o lado, percebeu que o bicho os acompanhava e, sem nenhum esforço, passou do caminhão. Que bicho é esse, seu João? Que coisa linda é o seu pelo, disse o Cláudio. Não sei, mas não é coisa boa não, pois estamos a 90 por hora e ele nem parece cansado. O quê? Gritou Cláudio, ao olhar para o velocímetro do caminhão. Minha Nossa Senhora, isso só pode ser coisa do inferno. De repente, o bicho perdeu a velocidade e foi para o lado do caminhão. Então, olha para o motorista com olhos vermelhos, praticamente acesos como fogo, e começa a se transformar em homem e entra sorrindo na mata, desaparecendo. Acredito que tenha sido verdade esse fato, pois nem o seu João e nem o Cláudio viajam mais à noite e nem aceitam frete para o interior do estado. Fazem de tudo para não ter que passar por aquela pista quando está escuro. Até hoje eles não têm ideia sobre que tipo de animal era aquele e como ele fez tudo aquilo. Só sabem que era algo do além. Aos viajantes, cuidado! Talvez o bicho não os tenha atacado por conta da altura da cabine do caminhão. Mas se você costuma viajar de carro ou moto às altas horas da noite e madrugada por aquelas paragens, nunca se sabe o que poderá acontecer. Eu vou a um sítio de um amigo de meu pai, que mora em Mogi Mirim. Ele contou uma vez para mim que seu tio era muito corajoso, era uma pessoa de coragem muito rara. Seu tio, em uma determinada noite, andava em uma estrada muito deserta, isso foi há muito tempo atrás, que era iluminada apenas pela lua. Ele sempre carregava consigo um pau de matar cobra. Enquanto caminhava, ouviu a uma certa distância de si algo correndo em alta velocidade. Calculou que era um bicho enorme, ouvia ele rosnando, batendo as grandes orelhas e pisando pesadamente no chão. Então veio à sua mente: eu vou me esconder aqui na sombra da árvore, e quando o bicho passar, eu arrebento ele. Ele ficou debaixo da sombra da árvore, onde a luz da lua não alcançava, e esperou o bicho chegar. Quando olhou adiante, viu um imenso vulto de animal, enorme mesmo, preparando-se para atacá-lo. Empunhou o pau acima da cabeça, e quando ia acertar a criatura, ela se desviou para a frente, o que era impossível para a criatura normal, pois ela não o havia visto ali. Então ele pensou: é com certeza coisa de outro mundo. E com seu pau, tentava acertar a criatura em vão. O animal desviava com pulos altos. O homem tentava acertar o animal sem nenhum sucesso. As unhas do lobisomem, que o trabalhador presumiu, e só podia ser o próprio, raspavam em seu chapéu. Ele podia sentir as longuíssimas garras da criatura. Sensível em momento algum, ele ouviu de longe uns cachorros vindo e latindo para a tal criatura, que ao ouvir também, saiu correndo de maneira incrível, em sua velocidade sobrenatural, estrada adiante. Ele nunca mais esqueceu desse encontro. Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silvia, e me lembro bem, como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32 anos. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade, Piranema para ser mais exata. Naquela época morávamos eu, meus pais e mais 2 irmãos mais velhos, em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tínhamos que fazer para chegar em minha casa.
Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal, e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira, e depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho e era rodeado de árvores centenárias. Para chegar na minha casa, naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu e meu pai. Aí eu me lembrei que tinha que levar comida para meu avô, num sítio próximo dali, e isso era por volta das 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, ainda, demorei para sair de casa, para levar comida para ele. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite, de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até às 11h30 da noite. Então me despedi dele e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. E foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente, só que no meio do caminho, eu avistei uma criatura grande e peluda, muito grande mesmo. Eu tenho 70 metros, e a criatura em pé era maior que eu. Quando eu a vi, gritei como louca e disparei com a bicicleta, gritando socorro e falando Jesus me ajude. Aí ele começou a correr atrás de mim, e eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta sem o menor esforço, com suas orelhas batendo. Por um momento, achei que ele ia me devorar como nos filmes de terror. Mas o curioso foi que, em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo. E ele sempre latia, quando a gente passava e corria atrás para morder. Às vezes, tínhamos que nos defender com pedaços de paus e pedras. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu gritando, ele veio latindo. Mas no meio do caminho, ele correu da criatura, chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro, pois disse ouvir meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizer credo em Cruz Ave Maria, e eu caí nos braços dele desacordada, e fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje tenho calafrios e fico com minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que eu tive uma impressão e que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia houve um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi e procuro não sair à noite, pois como dizia meu falecido avô, a noite, depois de certa hora, é de outra compreensão que não entendemos.